Consumidores americanos estão chegando no seu limite. Então, a gente está tendo hoje uma economia totalmente rachada nos Estados Unidos, do que a gente chama de os have e have-nots, né? Aqueles que têm e aqueles que não têm. Então, por um lado, você pode ver números do PIB, como o que saiu recentemente, hoje de 2,9% ou 3%, mostrando que a economia está indo muito bem para quem estaria em recessão em breve, mas, por outro lado, a taxa de poupança entre os consumidores americanos também está em 2,9%, o que é extremamente baixo se você parar para pensar, e indica que você vê um consumidor com cada vez mais pressão em cima deles e também não percebendo nenhum tipo de crescimento da renda ou uma recuperação econômica para poder voltar para o jogo e começar a reequilibrar os gastos. Então isso aqui que eu quero te passar foi uma discussão interessante que eu vi entre o Jeff Snyder e também o Steve Van Meter, né, que é um money manager que mora em Orlando, na Flórida. E eles trocaram ideias ali em relação ao que acontece com o consumidor americano hoje, mudando bastante o seu comportamento, porque literalmente as poupanças dos consumidores americanos esgotaram e hoje eles veem muito mais uma redução dos gastos discricionários, digamos assim, né? Onde você começa a só focar no básico e para de fazer coisas um pouquinho mais, não vou nem dizer luxuosas, mas somente um lazer a mais que você acaba cortando. E você também vê uma mudança no comportamento do consumidor americano que até em lojas, aquelas lojas de $1, né, o Dollar General, por exemplo, que é muito conhecido nos Estados Unidos, que tem filiais nos Estados Unidos inteiro, mas principalmente no interior do país, e é um dos grandes indicadores, leading indicators, usados para poder ver um pouco da saúde do varejo americano. Ele vem demonstrando graves problemas, né? Você teve ações que caíram, etc., e várias coisas que aconteceram, mostrando claramente que há uma mudança de comportamento, inclusive na classe baixa. E também, nessa discussão, eles perceberam que o movimento de aperto financeiro e de racionamento de gastos, digamos assim, vem acontecendo primeiro no interior do país e aos poucos ele vai chegando às maiores cidades. Então você vê uma redução do fluxo de clientes nas vendas, principalmente dos varejistas no interior, e eles são os que acabam cortando empregos primeiro. Porque justamente eles não têm uma capacidade de fluxo de caixa tão grande para poder segurar a onda, ao contrário de uma grande empresa fazendo a mesma coisa. E isso acaba, né, essa diminuição de rendas e desses gastos, fazem com que eles também não possam consumir, fazendo com que você crie aí uma espiral, né? Você faz um efeito dominó, né? Um ciclo vicioso. Então, essas poupanças, para a maioria das pessoas, principalmente da classe mais baixa, vêm desaparecendo e são um dos maiores indicativos de recessão. Então eles perdem não somente o emprego, mas reduz a sua renda e cria mais uma incerteza sobre possíveis oportunidades que acontecem ali no mercado de trabalho americano. E não somente isso, os ganhos semanais eles vêm diminuindo em 44%. A renda semanal do trabalhador médio vem diminuindo em 44% nas áreas metropolitanas. Estou lendo aqui um pouquinho do resumo que eu fiz em relação a essa conversa que eles tiveram. Por outro lado, as empresas elas vêm com problemas de estoque excessivo e de funcionários também, né, pela falta de demanda. Então eles vão vendo os estoques se acumulando porque as empresas meio que se anteciparam para essa segunda metade do ano esperando um movimento um pouco mais alto, mas essa esperada alta não veio se materializando, pelo menos até então. E aí, uma coisa que você percebe bastante nos Estados Unidos, até para a parte dos aposentados, é ver vários deles, né? Eu, inclusive, falo com vários deles que eu conheço, que eu vou conhecendo ao redor do país, que vão ter aquele pensamento de dizer que eles são semi-aposentados. Então, eles não necessariamente se aposentaram, mas eles resolveram tentar fazer um part-time, um meio período, para complementar a renda, sabendo que o que eles guardaram até agora não foi o suficiente. Isso mostra também, obviamente, um reflexo de toda uma geração que está começando a se aposentar agora. E a mesma coisa vem acontecendo no lado das empresas, porque elas também estão experimentando fazer, ao invés de você tentar demitir
imediatamente, você faz uma redução nas horas de trabalho para tentar adaptar um pouquinho a essa demanda mais baixa do que o esperado. Mas o que mais pega aí, se a gente pensar pela macroeconomia, que eu acho até bastante, que é bastante perverso se você parar para pensar, é que cria-se toda uma expectativa do corte de juros feito pelo Fed como a bala de prata que vai resolver todos esses problemas da economia real. E quem ouve pelo menos o podcast sabe que a coisa não funciona bem assim. Então as empresas, elas ficam meio presas com aquele estoque que eles não conseguem movimentar muito, ficam tentando segurar os seus funcionários, dizendo assim, meu Deus do céu, falta pouco tempo para o Jerome Powell finalmente cortar essa taxa de juros, eu quero que ele resolva os meus problemas de uma vez por todas, achando que isso vai criar uma solução rápida, mas não é o que a história mostra. Então, cortes na taxa de juros podem, na verdade, acelerar essa queda econômica em vez de estabilizar ou ajudar na recuperação. Então, quando você entende que juros baixos não significam nenhum tipo de estímulo, mas sim o contrário, é uma reação a um problema que já aconteceu na economia, isso só mostra que o Fed realizou que existem problemas e ele vem tentando consertar, mas obviamente que não é assim que as coisas acabam funcionando, principalmente quando você vê o histórico das últimas recessões. Então, não somente isso, né? Esses cortes, que, mesmo que você pense numa pessoa que quer comprar uma casa nova, né? com a taxa de juros imobiliárias, né? do mortgage, muitos vêm esperando para poder fazer uma determinada compra baseada no que o Fed vai fazer, mas você sabe que isso não é a maioria das pessoas, principalmente de baixa renda, não é o tipo de decisão que elas estão fazendo agora, porque elas, na verdade, nem conseguiriam dar entrada numa casa, mas têm exatamente um problema de saber quais contas vão atrasar e quais contas vão ser pagas. Afinal de contas, não está sobrando absolutamente nada. É uma coisa do dia a dia, do mês a mês, que vem atormentando cada vez mais americanos. E as empresas também acabam ficando mais hesitantes, né, em contratar devido a essas baixas poupanças que as próprias empresas têm e também com as preocupações do mercado de trabalho. Então, principalmente quando você vê ali os relatórios dos Feds regionais, eles também corroboram essas evidências de que você tem mercados regionais, alguns, obviamente, com mais ou menos receios em relação ao mercado de trabalho. E você percebe isso na forma que o próprio Jerome Powell falou lá atrás, no Jackson Hole, que foi a última grande conferência que ele fez, onde ele falou para a mídia, que a partir de agora a inflação não é mais o problema. Então, você vê que o mercado real vem agindo de acordo não com o que a narrativa vinha sendo do Fed até agora, de dizer, olha, nós estamos com uma economia superaquecida e a nossa preocupação é que se nós cortarmos os juros agora, essa inflação pode explodir. E de repente, aquela meta dos 2% já não se mostra tão importante assim e nós agora vamos começar a migrar para a taxa de desemprego. É isso que nos preocupa porque nós temos um mandato duplo, nós precisamos manter a estabilidade de preços e ao mesmo tempo fazer com que nós tenhamos um mercado de trabalho saudável nos Estados Unidos e agora nós estamos vendo que a taxa de desemprego está aumentando um pouco mais e isso já chama um pouco a atenção. Então, mas isso sem dizer que nós poderíamos estar perto de uma recessão. Mas espera aí, afinal de contas a economia não estava legal? Percebe? Essas nuances e principalmente dados da economia real vão contrastando se você realmente prestar atenção nos problemas de narrativa que todo chairman de Banco Central vai ter. E o Fed não é diferente. Então, é esse tipo de ferramenta que eu quero te dar para que você vá analisando e você mesmo vai entendendo as consequências da narrativa, como o mercado reage, mas infelizmente a maioria das pessoas não tem esse grau de instrução e acaba tendo esperando aquela solução de cima para baixo. Não, eu estou esperando o Fed cortar os juros porque faz parte do mandato dele, ele vai me proteger e a partir do momento que ele cortar os juros, as pessoas vão voltar a consumir imediatamente, a minha loja vai voltar a crescer e talvez eu possa salvar todos esses empregos, mas infelizmente quando você analisa a história, não é assim que acontece. Pelo contrário, inclusive o próprio Jeff Snyder já mostrou várias vezes, eu já falei em capítulos anteriores, que quando você tem um leve aumento da taxa de desemprego, de repente
quando passa ali uns 7, 8 meses, você tem um crescimento rápido, brusco, que praticamente obriga o Fed a atuar com muito mais força do que previsto, né? Então, se a gente, aqueles do mercado que pensam no soft landing, eles acreditam em cortes graduais, 0,25, talvez um 0,5, etc. E aos poucos nós vamos fazendo até um pouso suave ou até nenhum pouso. A economia está indo muito bem, conseguimos cancelar a recessão e agora vamos voltar à atividade normal, a bolsa vai subir, os empregos vão ser gerados e por uma passe de mágica o desemprego vai ser contornado. Mas a gente sabe que não é assim que ocorre. De repente, essa taxa acaba disparando e aí os cortes são muito mais fortes do que o visto. Então, tudo são probabilidades. Pode acontecer o soft landing? Com certeza que pode. Pode acontecer o hard landing? Pode ser também. Então, cabe a você avaliar essas probabilidades. Mas, pelo menos no histórico, nos últimos históricos de recessão, o hard landing acabou se confirmando. Então, essa baixa taxa de poupança, ela evidencia bem fortemente a dificuldade e a falta de oportunidades de emprego que estão começando a acontecer cada vez mais agora, né? Com um ciclo vicioso difícil de quebrar quando a preocupação faz as empresas gerarem menos empregos, aí gera menos oportunidades, e aí aqueles que querem gastar já não vão mais gastar, pensam 2 vezes antes de fazer isso, e tudo isso são forças deflacionárias. Você quer preservar o dinheiro que você ganhou até então. Eu falo muito sobre isso no podcast, porque mesmo que você tenha o dinheiro, se ele não está disponível na economia para circular de mão em mão, ele não consegue quitar dívidas, ele não consegue fluir, e dessa forma cria forças deflacionárias. Então, você vai poupando, gastando cada vez menos, e isso cria fraqueza econômica. Então, esse quando você vê esse tipo de movimento no mercado real, você percebe que as empresas mais fracas vão aumentando, né, a quantidade de foreclosures, ou seja, as falências das empresas que você vai percebendo que vão aumentando ao longo do tempo, ao mesmo tempo com o comportamento do consumidor, que nunca esteve tão endividado. Passou a dívida total dos Estados Unidos em cartões de crédito, passou de $1 trilhão e isso vem aumentando. E também a taxa que a gente chama de delinquencies, né, de cartões que simplesmente não foram pagos com mais de 90 dias depois da data da fatura, isso também vem aumentando de uma forma alarmante. E obviamente que isso acaba, se você junta isso com a taxa de poupança de somente 2,9%, isso vai empilhando evidências de que talvez a economia que o Jerome Powell disse que estava muito bem, talvez não esteja indo tão bem assim.